A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do Senhor para nossas vidas. Em tempos tão difíceis, se a gente não tiver Deus na nossa vida, fica mais difícil ainda. E hoje é só um trechozinho aqui de Mateus 24. E seguindo adiante também. Vamos fazer apenas um resumo para estarmos alimentando a nossa alma com o alimento divino que Deus nos deixou, que foi a palavra dele. Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Mateus 24. Jesus Cristo prediz a destruição do templo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar-lhes a construção do templo. E ele respondeu e disse-lhe: não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se em particular, dizendo: quando se sucederá essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvis falar de guerra e rumores de guerra. Vinde, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, mas tudo isso será o princípio das dores. Então vos entregarão à tribulação, e vos matarão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Então muitos serão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos, o que estamos vivendo hoje, na atualidade, e que já vimos vivendo há anos atrás, só que agora com mais intensidade, como Jesus falou, né? O Evangelho do Senhor, principalmente em Apocalipse, vem sempre alertando a humanidade sobre os acontecimentos que viriam no futuro. Mas como ser humano, nós nunca damos ouvidos ao que é dito na Bíblia, a maioria. A gente, quando era jovem, a gente não ouvia conselho dos nossos pais. Imagine a gente ouvir o que está na Bíblia. A não ser aqueles que realmente amam o Senhor e procuram ver na Bíblia e conferir realmente o que está acontecendo no mundo. E a Bíblia é tão certa que tudo que está acontecendo está aqui escrito. É só você querer buscar conhecimento e buscar principalmente a presença do Senhor na sua vida, porque sem Ele, se está difícil, com Jesus, imagine sem Ele nas nossas vidas. Está ficando insuportável viver na terra. Convivemos uns com os outros. Cada dia mais difícil. O ser humano, realmente o amor de todos se esfriaram. Hoje as pessoas só olham para si mesmas. Eles tiraram Jesus da vida, do centro da vida deles, da vida do ser humano, e colocaram a si mesmo. Que os homens hoje em dia, como a palavra diz, que os homens serão mais amantes de si mesmo do que de Deus. Hoje as pessoas só pensam em si mesmo, só amam a si mesmo. E está tão
difícil viver em comunidade, viver entre nós. Isso aqui é só um resumo. Eu ainda quero fazer uma pregação completa sobre todo esse assunto, mas para não deixar sem um vídeo, sem falar a palavra de Deus, eu estou fazendo só um pedacinho aqui para a gente estarmos nos alimentando, não é verdade? Então, quando Jesus estava aqui no templo com os apóstolos admirando aquela construção imponente, e Jesus disse a eles: olha, vocês estão vendo toda essa construção imponente, que vocês acham bonita, que admiram, mas aqui ela vai ser destruída, vai vir abaixo, não sobrará pedra sobre pedra. Tudo isso vai ser destruído. Então eles perguntaram: e quando se sucederá isso? A Jesus já deu um resumo aqui do que acontecerá quando estiver próximo da vinda dele. Que nação vai atacar outra nação. Ele também deu outro exemplo aqui. Que quando Noé estava construindo a arca, o povo zombava dele, onde as pessoas não se importavam, né? Pelo contrário, chamavam ele de maluco, de louco. Enquanto isto, ele ia construindo, e durante 100 anos ele construiu essa arca, e todo mundo que ia lá ver, zombar dele, ele pregava, que perguntavam para que era, ele explicava. Então, durante todo esse tempo, ele evangelizou as pessoas, pregou a palavra e disse o que aconteceria, mas ninguém acreditou. Todos levaram suas vidas normalmente, cultivando naquela época, bebendo, casando, se dando em casamento. Então levaram o seu cotidiano, sua vida, sua rotina normal, como todo mundo está levando hoje. Mas não se atentaram para os avisos que Noé estava dando, que Deus disse a ele para fazer. Pelo contrário, levaram como zombaria. Dizia: você é mentira, você é mentiroso, você é louco, o mundo nunca vai acabar. Até que chegou o dia que a arca foi finalizada, chegou o dia que Deus mandou ele entrar com a família dele. E até aí ninguém acreditou ainda. Quando Noé entrou na arca, que Deus selou a porta, e o que Deus fecha ninguém abre, o que ele abre ninguém fecha, era impossível abrir a porta. E começou a chover e mesmo assim não acreditaram, pensaram que era uma chuva normal, como acontece. Até que o dia foi passando e essa chuva cada vez mais intensa, e as águas foram subindo, e eles vieram se atentar para o que Noé disse que era verdade. Então o terror começou a tomar conta da vida deles e se desesperarem. Só que aí era tarde demais, né, meus irmãos? Tarde demais, não tinha mais como entrar na arca, Deus já tinha fechado. E é assim que está acontecendo hoje. A gente que é cristão, a gente que tem a palavra do Senhor, que é tão acessível hoje em dia, né? Pelo menos aqui no Brasil, é tão acessível para todo mundo, por enquanto. E a gente não quer saber, né? Aqueles que realmente pregam a palavra do Senhor estão alertando o povo sobre a vinda de Jesus Cristo. E assim como no tempo de Noé, o povo está zombando e chamando a gente que é cristão de malucos, de loucos, de fanáticos. E mesmo aqueles que estão dentro da igreja, muito não acreditam. De 100% dos cristãos que há no mundo hoje, se 1% acreditar que nisso tudo é verdade, ainda é muito. A maioria não acredita, está ali pelo sistema religioso que os induz, que os cega, que os domina. E eles ficam tão cegos que não enxergam o palmo à frente de si, né? Estão tirando Jesus das denominações, né? E colocando homens, coisas, objetos, criaturas no lugar. Estão deixando Jesus de lado e colocando a si mesmo como Deus. Quando Deus disse que faremos o homem a nossa imagem e semelhança, não foi como se nós fôssemos deuses como eles. Não.
Foi através de sentimentos. Quando Deus que falou isso, era que nós seríamos semelhantes a Ele em sentimento, em sentir, pensar, amar. Foi isso, ter compaixão. Foi isso aí. Isso é ser semelhante a Deus, é nisso, não é na divindade dele. Muita gente confunde isso, meus irmãos, e acha que nós, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos deuses como Ele. Jamais. Diante de Deus a gente é como o quê? Nada. Somos obra, feituras dele. Viemos do barro, meus irmãos, do barro da terra, modelados pelas mãos poderosas dele, pelas mãos cheias de amor dele. Então somos barros e de volta, vamos voltar a ser pó novamente. E o fôlego de vida que nos mantém de pé, que veio dele, volta para ele. Então a vida que você tem, que eu tenho, não é tua não, é dele. O corpo que você tem não é teu, é da terra, porque é pó e vai voltar para lá de novo. Então, para com esse negócio de dizer a vida é minha, eu faço o que eu quero. Você pode até fazer enquanto você estiver aqui na terra, enquanto não chegar teu dia. A consequência vem a galope logo atrás, meu irmão. Tu colhe o que tu planta. Se tu plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Mas se tu plantar o que não presta, a consequência vem. E depois não tem ai, não tem jeito, não tem volta. Quando Deus determina uma coisa, não tem volta, meus irmãos. Por isso que Ele está dando tempo e espera. Ele é tão misericordioso e tão paciente. Imagina o tempo que Ele espera, né? O ser humano nasce uma pessoa ruim, terrível, e é difícil de morrer essa pessoa, né? É difícil. Até de adoecer, porque aí a gente pergunta, né? Por que os bons morrem e os maus ficam aí na terra e vivem tanto? É porque os bons, Deus sabe, se ficar aqui na terra, pode se corromper e se perderem também. Então o que é que Ele faz? Ele recolhe logo os bons para Ele. E dá tempo para que os maus, com o cotidiano da vida, com os problemas, as consequências do que fazem, se arrependam e transformem suas vidas. Mas poucos fazem isso, né? E Jesus é tão misericordioso, Deus, que Ele dá a oportunidade do ser humano se arrepender até o último fôlego de vida. Ali, quando está no último, o último suspiro que a pessoa vai dar para apagar, ele pode levar o pensamento a Deus ali naquele segundinho e clamar. E Deus o salva. Veja a misericórdia de Deus, que é infinita, que te espera até o último momento. E as pessoas jogam isso fora como se fosse algo banal. Pois é, meus irmãos. O fim desse planeta que a gente vive está próximo. A vinda de Jesus é tão iminente que por isso que as pessoas talvez nem acreditam. Mas tudo que está acontecendo, todos esses sinais que estão acontecendo hoje, guerras acontecendo pelo mundo, né? A humanidade com seus desejos desenfreados de consumismo, de busca por riqueza, busca por perfeição física, vaidades desenfreadas, prostituição que está demais terrível, o homossexualismo tomando conta do mundo, tudo que Jesus alertou que teria, está tendo e numa proporção terrível. E o nosso Brasil, eu acho que é um dos países que, se não, a gente brincar, se não for o primeiro país do mundo onde amplia essas coisas cada vez mais. E essas coisas que acontecem aqui no Brasil acontecem no mundo, só que aqui numa proporção maior do que acontece pelo resto do mundo.
É um país tão permissivo, tão que está difícil viver no Brasil. Tem países aí por aí que ainda tem lei, ainda tem justiça, tem tudo que acontece aqui, né? Mas ainda a justiça funciona. Precária, mas funciona. E aqui no Brasil nada funciona, principalmente para aqueles que não têm recursos, né? Para os pobres, para as pessoas mais fracas, tudo é difícil aqui no Brasil. Somos um povo explorado pela casta da política e a gente fica com esperança, né, que toda eleição que vem a gente fica com esperança que seja renovado, que aqueles velhos políticos saiam entre jovens com ideias. Mas não é, meu irmão. Os que entram, mesmo jovens, são todos doutrinados naquele sistema e quando cai lá se transformam como os velhos políticos. Então é uma cultura do povo, do político brasileiro, não do povo, de ser desonesto. É uma cultura, então é difícil mudar um país desse. Se o povo não tiver consciência, nós temos um povo que tem a mente curta, não sabe votar e pergunte a maioria das pessoas em quem votou para presidente, não que eles vão saber, mas para deputado, prefeito, senador, a eleição passada, que a maioria se esqueceu. E quando não vende seus votos aí por um copo de cerveja, por uma cesta básica. Somos uma nação que não temos honra, uma nação desprovida de caráter. Como mudar uma nação dessa é quase impossível, meus irmãos. Se o povo não tiver consciência de usar o cérebro para pensar quando for votar, para escolher nossos representantes, fica difícil. Até os cristãos que entram na política, a maioria se corrompe, meus irmãos. Infiltraram a política dentro das igrejas. Hoje os púlpitos que são sagrados, que são para ser usados apenas para pregar a palavra de Deus, onde o Senhor, onde Jesus tinha que reinar absoluto ali em cima, mas não, levam políticos. E imagine só quando um político chega dentro de uma denominação, é como se fosse toma o lugar de Jesus, Jesus é esquecido naquele momento, jogado de lado. Jamais uma denominação, um pastor, pode convidar um político, sim, mas ele vai ficar lá no meio dos membros como um membro comum. Nada de torná-lo especial, porque ali é a casa do Senhor, ali é onde Jesus reina. Mas não, bota um político lá e o objetivo do culto, que é cultuar o nosso Deus, cultuar Jesus, e naquele momento que aquele político está ali, pronto, esquece. E vira ali campanha política. Acabou o culto. Está terrível, meus irmãos. Está difícil demais hoje em dia. Ser cristão, hoje em dia, você ter princípios bíblicos, princípios que foram deixados pelo Senhor, é difícil você hoje ter esses princípios, colocá-los em prática na sua vida cotidiana, é muito difícil. Hoje um crente, quando ele é fiel, ou a pessoa mesmo que não é cristão, mas tem os seus princípios, nasce com eles, porque é uma pessoa que, mesmo que não tenha uma denominação, mas ele ama o Senhor, ele teme ao Senhor. E quando essa pessoa convive, né, em sociedade com esses princípios, é taxado de abestalhado, de besta. Hoje em dia a pessoa ser honesto é ser idiota. Então os princípios se inverteram, meu irmão. O que era errado hoje em dia é certo, é tido como certo, como pessoa esperta. E o que era certo hoje em dia é taxado como pessoas idiotas, que podem ser manipulados por qualquer um. E não é assim. Se você defende os princípios do Senhor, você não tem que ter medo de nada. O que você tem é se manter firme em seus princípios e não deixar você se influenciar por amizades ou posições que aparecem na sua vida, em seu emprego,
Às vezes você está numa empresa e aparece um cargo maior, onde você vai ganhar mais, onde você vai ter privilégios, e aquele cargo ali fere os seus princípios que você defende. E você vai, por causa do dinheiro e da posição, e aceita e joga aqueles princípios no lixo. Então você está jogando o que? Jesus no lixo. Então não devemos aceitar certo tipo de bandeja que vem na nossa vida. Se uma posição, se algo coloca você contra o Senhor, contra os princípios dele, então aquilo não é para você. Ah, mas você vai ganhar mais, você vai ter posição, reconhecimento. Não. Eu quero que Jesus me reconheça. Eu não quero que homem me reconheça. Reconhecimento de homem é passageiro. E o de Cristo é eterno. Então faça a sua escolha. Quando tiver no seu trabalho lá que for oferecido vantagem para você que fere os princípios do Senhor, se afaste e, se possível, até saia dessa empresa. É melhor, meus irmãos, passar dificuldade com Jesus do que ter abundância com o diabo. Porque a mesa do diabo pode ser farta, mas é podre e passageira. A mesa do Senhor pode ser até naquele momento ser um pouquinho escasso, mas o que tiver em cima é santo, te alimenta e te sustenta. E teu prêmio, tua recompensa é eterna. As coisas de Jesus, as coisas do nosso Deus, do nosso Senhor, são duradouras, eternas, sem fim. Por isso são tão difíceis. Porque nada bom na vida vem fácil. Tudo vem com sacrifício. Aquilo que é bom, ele vem com sacrifício. Porque foi assim que Jesus te salvou, te tirou do mundo, nos deu liberdade. Foi com sacrifício do sangue dele. Então nada vem de graça, e aquilo que vem de graça porque não é de Deus. Jesus não prometeu à humanidade riqueza nem abundância. Quem prometeu isso foi Satanás, que ao tentar Jesus disse: olha as nações e sua prosperidade, seu poder, me adores que eu te darei tudo isso. Como ele poderia dar o que ele não tem? Mas ele ofereceu, e assim como ele fez com Jesus, ele oferece a todo mundo aí, né? Riqueza, fama, dinheiro. Mas o preço que vem com isso, meus irmãos, custa a tua vida, a tua salvação, custa a tua família, a tua saúde. Mas aquilo que vem de Deus é com sacrifício e sofrido. Mas quando você consegue, meu irmão, a tua recompensa é cheia de alegria e eterna. O Senhor diz que o caminho que leva à salvação é um caminho estreito, pedregoso, cheio de espinho, e a porta estreita. E o caminho que leva à perdição, o caminho pavimentado, uma estrada larga, é aquela porta bonita, florida e larga, que é para que muitos se percam. O Senhor disse: venha, pegue tua cruz e venha. O Senhor não oferece manjares nem vidas de conforto a gente, meus irmãos. O que é que Jesus disse? Que seríamos perseguidos e odiados por todas as nações por causa do nome dele. O Senhor não ofereceu um carro de luxo, não. Ele ofereceu o quê? Uma cruz para você carregar. Ele venceu o mundo para dar exemplo a nós, para fazermos o mesmo que ele fez. Através do sacrifício e a fé, no sacrifício que ele fez para nos libertar do pecado, que você o conhece.
Aí muitos cristãos têm um conceito, muitas pessoas têm um conceito muito errado do que é a vida cristã. A maioria o quê? Tá sofrendo, né? Aí diz, eu vou me converter, vou ser crente, que disse que vai virar crente, né? Vou virar crente, aí pronto, tô desempregado, Deus vai me dar um emprego. Eu tô morando de aluguel, Deus vai me dar uma casa. Eu tô andando a pé, Deus vai me dar um carro. Eu tô solteiro, Deus vai me dar uma mulher bonita ou um homem bonito. Minha vida vai ser só alegria. Pois é, então vou ser crente. Aí vai. Quando vai lá, quando se que aceita Jesus, que é um termo muito errado, que nós não aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita. Porque mesmo que você aceite e Ele te rejeite, então você não é cristão, então é Ele que nos aceita. Aí que chega lá, que quando o negócio aperta, que se estava desempregado vai passar mais dificuldade ainda, se estava enfermo vai piorar mais ainda, porque a luta vem. Porque quando você estava no mundo ali, né, praticando aquelas coisas lá, você pertencia ao inimigo. Então ele não te atacava diretamente porque você já pertencia a ele. Então a atenção dele é para aqueles que estão buscando a palavra do Senhor. É aqueles que estão em luta contra ele, usando a palavra do Senhor. Então ele está guerreando contra esses aí. Mas aqueles que estão lá na prostituição, na cachaça, roubando, ou falando da vida alheia. Então esses já pertencem a ele. Então ele não tira a atenção para esses aí e foca naqueles que estão pregando, evangelizando e tirando outros, trazendo outros para o Senhor. Então ele foca a atenção dele nesses. Aí você se engana quando você vem para o Evangelho e diz que eu estou assim e minha vida vai melhorar, vai ser uma maravilha. Deus não disse isso. O que não disse o que foi Jesus disse. Que no mundo tereis aflições. Você vai ser afligido ao servir Ele. Você vai ser perseguido, difamado. Mas quando você se entrega de amor, de corpo e alma ao Senhor, que o Espírito Santo vem até você e habita dentro de você, você não se importa mais com nada, né? Você sente uma paz que pode estar no meio de multidão, pode estar rolando aquelas brigas mais terríveis, mas é uma paz interior que é inexplicável, não é difícil a gente explicar, porque só sentindo para saber como é. Não se, as coisas de Deus não se explica, é difícil ser explicado com palavras, principalmente qualquer coisa que se refere ao Espírito Santo. Quando se refere ao Espírito Santo, a gente pode até falar, mas o outro até fica descrente e não acredita. Então é algo que é você e ele, é algo inexplicável. Quando se é batizado com o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem um encontro com o Espírito Santo pela primeira vez, é indescritível, não tem palavras que defina o que é um encontro com o Espírito Santo. Você sente a essência de Deus ali dentro de você. Eu chego a me emociono porque é algo que não se pode ser explicado, irmãos. É algo que você sente. Ah, mas é um sentimento de... Não, é diferente de emoções. Quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, é diferente de emoção humana. Então, meus irmãos, se você ainda não é um cristão, se você ainda não segue o Senhor, mas se você acredita na palavra dele, o busque mais. Vá para a Bíblia, meus irmãos. Estude, ore, converse com ele. Ler a Bíblia é você estudar a palavra do Senhor viva, porque ela é viva. Orar, muitas pessoas acham a oração algo chato. Por quê? Porque não sabem orar. Repete uma coisa mecânica
que todo mundo faz. Mas quando você ora conversando com o Senhor, então você é como se você estivesse conversando com Ele. É como se você estivesse conversando com Ele, e é você conversando com Ele. E Ele te responde dentro do seu íntimo, dentro do seu ser, você ouve a voz dele. Mas isso leva tempo. Quando você se entrega aqui, dá oportunidade para que o Senhor haja na tua vida, você ouve a voz dele, através do Espírito dele que habita dentro de você. O que foi que o Senhor falou? Para não profanarmos nosso corpo com coisas que desagradem o Senhor, porque o nosso corpo é onde habita o Espírito dele. O Senhor disse que o corpo é o templo do Espírito. Então muitas pessoas estão mergulhadas em coisas erradas, meus irmãos, que degrada o corpo. Muitos fazem tatuagem, né? Mancham o corpo com tatuagem, mas mesmo assim, né? Quando você se entrega para o Senhor, Ele fecha os olhos para isso. Mas o pior pecado que magoa o Senhor mesmo, que fere Ele, é o pecado sexual no seu corpo. Quando você pega seu corpo e degrada com essas práticas, né? É terrível, entristece o Senhor demais, né? Então não pegue seu corpo, que é o templo do Espírito, e saia jogando aí, como se fosse apenas um pedaço de carne que está à disposição. Se santifique seu corpo para o Senhor. Se você é solteiro, procure alguém, busque alguém, peça ao Senhor. E Ele virá alguém que vai te completar, para que saia dessa prática aí de estar namorando, pegando um, pegando outro. Isso é mal, isso é ruim, meus irmãos. Tanto para a mulher quanto para o homem, os dois. E é isso, meus irmãos. Jesus quer vocês de corpo e alma para Ele. Porque o corpo Ele te deu. E o Espírito Ele também te deu. Então tudo pertence a Ele. Teu corpo, teu Espírito, tudo. Então dê a Ele de volta. Seu corpo, seu Espírito, seus pensamentos, suas orações, seu amor. Sei que não somos perfeitos. Enquanto vivemos nessa terra, muitas pessoas têm um conceito muito errado. Principalmente as pessoas que se convertem e não estudam a palavra ou são cegas porque querem. Muitos pensam assim: eu me converto, pronto, a salvação já está garantida. O que eu fazer dali para frente, pronto, já me converti e a salvação está garantida. O meu lugar lá no céu já está garantido. Não, meus irmãos, não. Enquanto vivemos nessa terra, seremos pecadores e sujeitos ao pecado. E todo dia temos que pedir perdão ao Senhor, porque necessitamos a misericórdia dEle, todos os dias. Porque a gente peca por palavra, pensamentos, ações, consciente e inconscientemente. Às vezes a gente peca e nem sente. Por isso que temos que pedir perdão ao Senhor todo dia, quando vamos deitar, durante o dia, o trabalho, o deslocamento do trabalho para casa, em casa. Temos que fazer uma análise do que aconteceu durante o dia e pedimos perdão a Deus. Às vezes a gente ofendeu pessoas com palavras, com ações. E temos que pedir perdão. Eu não sei porque muita gente tem tanta resistência em pedir perdão.
Se o perdão é algo que liberta a gente da prisão do inimigo, o inimigo quer realmente isso, que você não perdoe, que você guarde rancor dentro do teu coração, porque o rancor e a falta de perdão é uma corrente que prende você, que o inimigo usa para te prender. Então, quando você libera perdão, você libera, você se liberta, fica liberto. Mas tem gente que não perdoa. Irmão, mas é difícil perdoar aquela pessoa que te ofendeu. É fácil? Você acha que foi fácil para Jesus perdoar aqueles caras, aqueles soldados que estavam lá com os pregos, com o martelo, furando a mão dele? Você acha que foi fácil para Jesus perdoar? Mas tinha que fazer, ou fazia, ou nós, todos nós, seríamos condenados, a gente já estava condenado. Você acha que foi fácil para Jesus? Se Jesus perdoou seus próprios executores, imagine nós, quem somos nós para negar perdão a ninguém? Só por causa de uma ofensazinha, você fica todo emburrado, não quer mais falar com a pessoa, tudo bem. Você perdoa, mas você não é obrigado a conviver com aquela pessoa mais. Mas perdão, você nunca deve negar perdão a ninguém, meu irmão. Mas o ofendido foi eu, sim. Se você espera que o outro venha e o outro não vem, você vai ficar esperando o resto da vida. Então você faz o quê? Sua parte. Tiver a oportunidade de falar com a pessoa, fulano, eu te perdoo pelo que você me fez. E se não tiver a oportunidade de falar com ela, você levanta as mãos para o céu, Senhor, eu perdoo essa pessoa pelo que ela me fez. Pronto, naquele momento ali, as amarras foram tiradas de você, aí é com ele, agora a amarra pertence a ele lá. Se ele não te perdoa de volta, aí é ele lá com Deus, lá tu não tem mais, não tem mais nada a ver com isso. Pedro vivia assim, atormentado, né? Aí chegou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes num dia? A Jesus, não, Pedro. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Imagina, meus irmãos. Daí 490 vezes, parece. Num único dia, você tem que perdoar o irmão. Mas naquela pessoa vai lá, você vai lá e te dá um tapa. Aí você vai e perdoa. E durante o dia até completar 70 vezes 7. Em um único dia. Imagina só. Pois é. O perdão é libertador, meu irmão. É algo que te liberta, que tira aquele peso das costas da pessoa. Mas tem gente que se nega, que fica cheio de rancor com seus irmãos, com parentes, com amigos e com estranhos. Hoje em dia estamos vivendo num mundo onde você que tem que pedir perdão e você que tem que pedir desculpa. O outro pisa no teu pé. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Pisa no teu pé, aí quando você olha para ele, tá com a cara de bicho querendo voar com tuas goelas. Aí o que é que você tem que fazer? Pedir perdão. Ô meu amigo, desculpa aí, pronto. Na hora que você pede desculpa, perdão aí, quebra toda aquela violência, aquela ira que ele tá esperando você revidar, né? Que ali se transforma numa briga e depois gera uma tragédia ali. Muitas mortes acontecem assim. A pessoa é usada por Satanás, pisa no teu pé, te dá um tombo, mesmo sem querer, mas aí ele já se arma, olha para você com a cara de bicho, esperando tua reação também. E ali já gera um conflito e de muitos desses conflitos aí já gera morte, mano. Muita morte acontece assim. Mas quando ele pisa no teu pé, que ele vira esperando tua reação também, e você olha para ele e diz, me perdoa, meu irmão. Pronto. Você fala em perdão, o Espírito de Deus já bate, e o Satanás que estava nele ali já cai por terra na hora, e toda aquela ira desarma ele na hora. E é isso, meu irmão. Vivemos num mundo assim. Que Deus é amor. Se a gente for levar tudo nos peitos, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a pessoa tem vida curta. Deus não deu um cérebro, foi para pensar. Se ele quisesse todo mundo como um zumbi seguindo ele, não tinha dado cérebro a ninguém, mas ele deu um cérebro para você pensar. Seja inteligente. Use sua mente, que ele te deu, sua inteligência. É para isso que ele quer. Não fique chamando Deus toda hora não, que Deus não é teu empregado não, para estar 24 horas à sua disposição, não.
chega a Deus, ponto, caí ali, chega a Deus, me levanta. Ou chega a Deus, não. Você chama a Deus em algo que você não pode resolver sozinho. E chame Deus mais fora da dor do que a dor. Porque às vezes quando a gente está bem, às vezes não, geralmente isso é tipo uma regra. Quando as pessoas estão bem, né, com saúde, com dinheiro, pouco se lembra do Senhor. Então é por isso que ele permite que a pessoa às vezes caia numa escassez ou numa doença, para quê? Para que a pessoa se lembre dele. Sempre foi assim com Israel. Toda vez que Israel prosperava, que estava tudo bem, sem guerra, com paz, aí eles já migravam em adorar deuses estranhos, já esqueciam Deus, né? Era obrigado a Deus enviar uma nação daquela pagã para vir e dar prender ele, lutar e transformá-lo em escravos para eles lembrarem de Deus, de onde eles saíram, de onde Deus tirou eles. E assim na nossa vida também, quando a gente está bem, com dinheiro, com saúde, aí a gente não lembra de Deus não. A gente pelo menos a maioria, né? A gente só lembra de Deus na escassez e na doença. A gente tem que lembrar dele principalmente quando a gente está sem problema. Agradecer, obrigado, Senhor. Eu estou com saúde, obrigado, Senhor. Que minha mesa está farta, obrigado, Senhor. Que eu estou andando aqui com minha bicicletinha, não estou andando a pé, que eu estou andando com minha motinha, com meu carrinho. Muito obrigado, não. Nego se esquece, pelo contrário, muitos se afastam, vão farrear, viajar. É assim que funciona o ser humano, a mente do ser humano. Pois é. Então, meus irmãos, foi um prazer muito enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado a cada um aqui que entrou aqui, que participou, que interagiu. E aí, ficar aí para um próximo dia novamente, viu? Fique com Deus. Vamos orar aqui e agradecer a palavra do Senhor. Querido Pai, eterno e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que veio sobre a nossa vida. Muito obrigado pelo dia que amanheceu, que estamos aqui de pé, pela permissão de estarmos de pé mais um dia. Muito obrigado, meu Senhor, pelo alimento nas nossas mesas, Senhor, pela saúde, pela nossa família. Que Deus abençoe as nossas vidas e nunca nos desampare e nos dê força, Senhor, para seguirmos até o dia que o Senhor determinou para nós. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus fique com cada um, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. Assim querendo o Senhor.